Terminamos o episódio anterior com um cenário conflituoso e de desesperança. Após um passado de guerras entre amalequitas e judeus, o presente nos apresentou a permanência da tensão entre essas duas nações, representadas por Amã e Mordecai, além de revelar a expectativa de um futuro desolador para uma delas. Estará Deus realmente ausente nessa história? Não nos enganemos, Ele está presente a cada página da narrativa do livro de Esther, até mesmo nos momentos em que parece estar escondido ou ausente. No episódio de hoje, veremos o poder de um anti-banquete. Lembram-se de como os banquetes apareceram com frequência nessa história, especialmente no início dela? Pois é, os banquetes eram sinônimo de festa, exuberância, exibição e poder. Mas vamos conhecer um poder ainda maior na ausência deles. Venha comigo que vou explicar melhor. Retomemos a história de onde a interrompemos. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amo os conectivos e o valor semântico que carregam. Aqui temos uma oposição de ideias, representada pelo conectivo adversativo mais. Ele estabelece dois lados de uma moeda. Chamemos a moeda de Suzã. De um lado, a insensível celebração de Amã e Assuero. De outro, a perplexidade de toda uma cidade. Isso pode indicar que muitos em Suzã não concordavam com a lei decretada, ou que nem todos compartilhavam o mesmo ódio insano de Amã pelos judeus. De qualquer forma, a notícia provocou alvoroço na cidade, mas para um habitante em especial, provocou mais do que alvoroço. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou suas roupas, se cobriu de panos de saco e cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Consegue imaginar o tamanho dessa dor? Vestir-se de pano de saco e cinza era uma prática entre os judeus que demonstrava tristeza profunda, humilhação e dor. Penso que Mordecai sofria duplamente, pelo iminente genocídio de seu povo e por culpa. É possível que ele tenha pensado, meu Deus, eu causei tudo isso, por que não me dobrei perante Amã? Sua dor, porém, não lhe impediu de pensar e agir, como veremos já já. Antes, porém, quero destacar que, na verdade, além de Mordecai, a Bíblia diz que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Esse pesar comunitário nos lembra o livro de Lamentações. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Quanta dor, quanta desesperança, quanta injustiça contra o povo de Deus. Mas um grande livramento está por vir. Esse quadro caótico de lamentação nacional chegou ao conhecimento de Esther, que ao saber o que estava acontecendo com Mordecai, ficou aflita e buscou mais detalhes. Mas a comunicação entre a rainha e seu pai adotivo precisava se dar através de mediadores. Assim, ela enviou seu eunuco a Mordecai e este lhe expôs a real situação. Contou sobre o plano genocida, a quantia prometida por Amã aos tesouros do rei em nome da extinção dos judeus, enviou-lhe uma cópia do decreto e fez-lhe um pedido, que a rainha fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia para o seu povo. Sim, o povo judeu era o povo de Esther, ainda que ela ainda não tivesse revelado sua origem étnica ao rei ou à corte de Suzã. Mas o quadro não era tão simples quanto parecia. O acesso ao rei era estritamente controlado, mesmo para a rainha. Ela somente poderia fazer isso se fosse por ele convidada, e Esther não era chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Segundo as regras reais, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva.
Esther parecia estar dentro do enredo de uns episódios do filme Missão Impossível, sendo ela mesma o exército de uma mulher só. Seu diferencial, porém, era a obediência. Não apenas às orientações de Mordecai ou Hegai, mas aos princípios que lhe foram ensinados. Uma invisível providência divina a acompanhava e havia em seu coração a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como falou anos mais tarde o apóstolo Paulo. A situação realmente não era simples, mas havia uma possibilidade. E sabemos disso graças ao conectivo. Novamente os conectivos. A não ser que, o qual introduz uma condição que pode alterar o fato expresso pela frase "não há outra sentença que não a de morte". Havia a iminente sentença de morte, mas havia também a iminência de o rei estender seu cetro e garantir a vida. Nosso Deus, oculto em palavras, mas presente em sua providência, revela-se presente na história. E encontramos a essa altura os versículos que, na minha opinião, são os mais profundos de todo o livro de Esther. Quando Mordecai ouve a explicação de Esther, que revela também a delicadeza da situação da rainha, responde-lhe: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Uau, que palavra! Esther deve ter ficado arrepiada ao ouvir essa mensagem de Mordecai. Eu consigo imaginar a rainha ouvindo-a na própria voz de seu pai adotivo. Mordecai não nos decepcionou. Apesar de sua dor, sabia que precisava pensar e agir, ainda que essa ação não viesse por suas mãos, mas pelas mãos de Esther. Na verdade, ele a confrontou, mas não a coagiu, pois sabia que se um posicionamento não viesse da parte de Esther, Deus enviaria livramento a seu povo. E a rainha se posicionou, inspirada pelas palavras de Mordecai e confiante na providência do Deus que a tudo governa. Esther toma uma decisão e pede a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Uma estratégia de guerra a partir de um antibanquete, ou seja, de um jejum. Será que essa estratégia vai dar certo? Vamos descobrir no próximo episódio.